Boa noite, novamente a todos. A gente vai retomar as nossas discussões sobre inovação, lembrando sempre que estamos falando do contexto dentro do empreendedorismo também, e isso remete a algumas coisas que nós já falamos anteriormente, que é importante relembrarmos aqui, certo? A gente já discutiu as razões de por que inovar, né? Como é que a gente pode fazer a inovação, falamos sobre o conceito de inovação, vimos a descrição, né, do que seria a destruição criadora ou criativa definida por Joseph Schumpeter. Falamos sobre alguns procedimentos para analisarmos perdão, a forma como a gente pode identificar oportunidades de melhoria, oportunidades de inovação, né? Fizemos a comparação entre invenção e inovação, destacando a diferença conceitual que há, né, de uma invenção para uma inovação. Uma invenção ela é sempre utilizada com fins comerciais, a inovação nem sempre, certo? A gente falou sobre a relação dos conceitos entre criatividade e inovação também. O sujeito criativo ou inovador. Fizemos um resumo sobre o que é criatividade, sobre o que é, inovação. E fechamos a nossa discussão falando sobre os ciclos de inovação, tá certo? Então, assim, após, né, a gente fazer todo esse resgate, eu vou trazer para vocês agora alguns documentos formais e de relevância muito grande. São documentos importantíssimos, tá? Que é interessante que a gente discuta, pois eles podem norteiam muito do que é considerado inovação, processo inovador nas organizações, independentemente de estarmos no Brasil, certo? Começando pelo Manual de Oslo. O Manual de Oslo, ele foi criado, como vocês estão vendo aí, foi editado em 1990, a sua primeira versão, pela OCDE. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização que reúne as principais economias do mundo e que essa organização ela visa exatamente promover conceitos que apoiem o desenvolvimento e a inovação, a competitividade, certo? Nos países membros. E pensando em organizar as ideias sobre inovação, porque para vocês verem como é um conceito um pouco delicado, a inovação ela vem ser formalizada por uma organização tão fundamental no mundo a partir somente de 1990, certo? E isso daí implica o seguinte: os estudos sobre inovação, eles remetem, então, a questões antigas, mas só foram formalizados ou ganhando contornos na década de 90. Você vai ver estudos sobre inovação, mas o que eu quero dizer é, de maneira consolidada entre os países, o debate sobre inovação partiu daí, certo? Então, nesse manual, o Manual de Oslo, tá? Foi proposta, então, essas diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação, no caso tecnológico, certo? E o objetivo qual é? Orientar, padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa e desenvolvimento de países industrializados. Então, o que acontece? Quando se começou mesmo vamos dizer assim, a provocação mundial para debater inovação, faltavam parâmetros, faltavam metodologias, faltavam padrões para pesquisa, registro, certo? E conceituação daquilo que estava sendo criado. Então, cada país fazendo ao seu modo, estava implicando numa quantidade muito grande de informações que não estavam sendo padronizadas, e nesse caso a ciência necessita dessa base, desse fundamento sobre o qual os pesquisadores vão poder desenvolver suas ideias, tá? Não dá para você imaginar que ia ficar cada país desenvolvendo o seu conceito sem se preocupar com uma forma de tornar confiável a sua pesquisa, assim como a sua inovação. Então, os países precisaram se organizar para formular um documento. Esse documento foi o Manual de Oslo, que veio para nivelar
vamos dizer assim, a discussão sobre inovação nos países industrializados, ok? E já faz o quê? 30 anos, né, que a gente teve a primeira Ricardo, edição do Manual de Oslo. No tem alguma nosso coisa a ver, país, né, puxando a Ricardo? discussão para o ambiente brasileiro, a gente tem essa lei que é chamada Lei do Bem, que é uma lei federal número 11.196 de 2005, onde ela começou a estimular os estudos sobre inovação, perdão, os estudos sobre inovação de uma forma a promover incentivos fiscais para todas as empresas que realizassem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, certo? Então, assim, é interessante que vocês vejam como se deu esse processo no nosso país também, porque houve, né, como vocês viram com o Manual de Oslo, uma padronização dos estudos, de técnicas, ferramentas de pesquisa, registro, para dar maior segurança a quem estava falando, pesquisando e apresentando dados sobre inovação. No nosso país, só em 2005 é que o governo federal criou essa lei para estimular a pesquisa sobre inovação tecnológica no nosso país. Então, assim, é interessante porque dá incentivos fiscais às empresas. O que são incentivos fiscais, né? Pode alguém estar se perguntando. Incentivo fiscal é um incentivo dado pelo governo na forma de isenção, desconto no imposto devido por alguma empresa ao governo. Então, tem uma empresa que está desenvolvendo tecnologia, ela pode usar da lei do bem, certo? Para se beneficiar e pagar, vou ser bem simples aqui, menos tributos. Ela pode ter uma cobrança, uma carga tributária reduzida, porque ela se encaixa nos parâmetros dessa lei, tá certo? Sim, tem a ver sim, Dani, com a cidade de Oslo, certo? Tem a ver sim. Eu ia tocar nesse assunto mais adiante, mas já pode ficar ciente disso, ok? Vamos lá então. Falando, então, mais especificamente sobre o conceito de inovação dentro de cada um desses documentos, nós temos que o Manual de Oslo ele vai expandir o conceito de inovação para além da inovação tecnológica, ou seja, ele vai considerar também a inovação das organizações, a inovação organizacional e a inovação do marketing, para vocês verem como se dá em nível mais complexo a discussão no Manual de Oslo. Definindo inovação organizacional como a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do espaço de trabalho ou nas relações externas. Então, o que acontece? Você vai perceber a organização de uma forma mais ampla, holística, como um todo, certo? E identificar quais foram as mudanças organizacionais que aconteceram nessa instituição, que provocaram mudança nas suas práticas de negócio, na organização do seu espaço de trabalho, certo? No seu ambiente físico e nas relações externas, ou seja, na forma como a empresa se relaciona com outras instituições. Então, tudo isso pode ser considerado uma inovação organizacional. Quando se trata de marketing, tá? A inovação vai ser a implementação de um método de marketing com mudanças na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção, na fixação de preços. Então, percebam que, no que diz respeito ao marketing, é interessante que você consegue ter, então, um direcionamento, tá? uma fala, vamos dizer assim, mais focada nas práticas do marketing. Então, você vai falar sobre a concepção do produto, a embalagem do produto, o entendimento do que é o produto, o entendimento ou a forma de se expor as características desse produto, tá certo? Tudo isso impacta diretamente na forma como a inovação pode ser desenvolvida. Para vocês terem uma ideia de como o marketing já é também uma área conceitual tão grande que você pode falar de inovações só no marketing. Claro que você vai encontrar inovações em cada área da organização, mas o Manual de Oslo ele definiu que dava para você identificar uma forma específica de inovação só na área do marketing. Então, assim, é sinal de que
Muita inovação partia da concepção do produto e sua embalagem, do posicionamento do produto no mercado, enfim, a forma como vocês recebem, vocês, eu também, nós, né, recebemos os produtos ou serviços das empresas, tá certo? A forma como elas vão apresentando. Imaginem só as mudanças radicais que eu vou usar como exemplo aqui esse produto, porque eu acredito que todo mundo pegou, né, essa vai conseguir pegar essa referência. O cigarro. Vejam a mudança na concepção desse produto, vejam a mudança na propaganda desse produto, na embalagem desse produto, nas formas de negociar esse produto. Um item extremamente nocivo à saúde, que compromete a saúde do indivíduo, a saúde da região dele, da localidade dele, a saúde do sistema como um todo, ou seja, afeta o próprio sistema de saúde, tendo em vista as doenças decorrentes do seu uso, né? Mas que já foi visto como algo glamouroso, né? Que os mocinhos de filme de Hollywood usavam direto assim, nas suas aparições, não se negavam a esconder de maneira alguma, podres por dentro, né? De tanto nocivo, de tão nocivo que o cigarro de tanta química que jogavam para dentro do corpo, mas por fora eram ideais de beleza. Então, assim, era um homem de sucesso, tinha um cigarro na mão. Não era difícil de você ver, por exemplo, também na Fórmula 1, né? Eventos glamurosos com as marcas de cigarro expostas. E hoje, vejam a mudança que a gente teve na exposição e apresentação desse produto. Tá certo? Dando continuidade, a gente tem a lei do bem, né? Se nós falamos sobre o Manuel de Oslo e aquilo que ele entendia como inovação, vamos falar sobre a lei do bem também. A lei do bem já vai definir inovação tecnológica como a concepção de novo produto ou processo de fabricação, tá? Já remete a algo mais de engenharia de produção, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características a um produto ou processo pré-existente. Então, pode ser algo novo do zero, um produto ou um processo, pode ser a agregação de funcionalidades a algo que já existia, um produto ou a um processo, que vai melhorar incrementalmente, ou seja, pontualmente, e dar um ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado ou no setor de atuação da organização. Então, pode ser uma melhoria incremental, que vai, né, promover um ganho de qualidade e, consequentemente, de competitividade, ou pode ser algo novo, que a empresa criou mesmo em relação ao produto ou ao processo de fabricação, produção do mesmo, tá certo? Avançando um pouco na discussão, a gente pode também levantar aqui alguns aspectos da inovação organizacional, algumas características ou, vamos dizer assim, pontos onde a inovação organizacional pode ser percebida. Pode ser nas práticas de negócio, na organização do espaço de trabalho ou nas relações externas, como a gente viu, né? Inclusive no Manual de Oslo. E aí você tem, nas práticas de negócio, diz respeito às rotinas, tá? E procedimentos, codificação e compartilhamento do conhecimento, desenvolvimento dos empregados e melhoria dos sistemas gerenciais. É onde você pode perceber inovações nas práticas de negócio. Diz respeito bem diretamente, como o próprio nome já diz, o próprio conceito, as práticas, as funcionalidades, operações, enfim, da organização. O segundo foco da inovação organizacional pode ser o do espaço de trabalho. Nesse caso, inovação no sentido de uma nova distribuição de responsabilidades ou de tomada de decisão. É o arranjo formal da estrutura organizacional da empresa. Ou seja, quando se trata de uma inovação na organização do espaço de trabalho, a gente está falando mesmo sobre não só da estrutura física, mas sim das relações de trabalho ali dentro. Como é que as organizações estão remodelando suas relações de poder dentro do ambiente de trabalho, certo? Níveis hierárquicos se relacionando de forma diferente. E relações externas, organização das relações com outras empresas e instituições públicas. Então, um conceito que já foi uma grande inovação foi o conceito de benchmarking,
que o que é o benchmarking? Nada mais é do que você compartilhar o que você faz de bom com uma outra empresa e essa empresa vai pegar essa informação e usar nos seus processos. E isso, quando a gente faz, vamos dizer assim, sem autorização, é a chamada espionagem. É eu ir lá, pegar o que a empresa faz de bom e converter para a minha organização. Mas quando a gente faz isso com autorização e havendo uma troca, um compartilhamento de informações, a gente chama de benchmarking. Em algum momento, o benchmarking já foi, sim, uma inovação organizacional em relações externas, tá certo? Existe no nosso país uma instituição chamada FGV. A FGV é a Fundação Getúlio Vargas. E, nesse caso, ligada à FGV, nós temos a Escola de Administração e Economia do Estado de São Paulo. Uma instituição renomadíssima, uma instituição que tem muito peso na pesquisa sobre administração e economia, como o próprio nome já diz, certo? E aí eles trouxeram algumas contribuições nesse sentido, alguns dos seus pesquisadores trouxeram algumas contribuições, e nesse caso foi acerca da classificação das inovações. Eles consideram que pode existir uma inovação de produtos, no caso, mudança nas coisas ou produtos e serviços que uma empresa oferece, inovação de processo, mudança nas formas em que as coisas são criadas e ofertadas ou apresentadas ao consumidor, inovação de posição, mudança no contexto em que produtos e serviços são introduzidos. Então, as duas primeiras acredito que fica mais claro, porque já está bem no conceito mesmo a explicação. Inovação de produto é mudar o produto ou o serviço oferecido. O processo, mudar a forma como eles são criados, fabricados, produzidos e ofertados ou apresentados ao consumidor, tá certo? Para dar uma ideia de inovação em processo, eu até falei isso em sala de aula. Lembrem-se dos sonhos de valsa. Sonho de valsa no saco e sonho de valsa na lata. Olha a diferença, e isso em algum momento foi uma inovação que gerou um ganho enorme em qualidade e competitividade para a fabricante do sonho de valsa, certo? Inovação de posição vai ser quando a gente muda o contexto em que o nosso produto é introduzido. Então, eu posso pensar sobre mudança no contexto, nesse caso, com as nossas lives. As nossas não, óbvio, né? As lives dos artistas e o que eles estão fazendo agora para apresentar digamos, o seu conteúdo, né? Vejam que eles não só estão apresentando o próprio conteúdo, mas o conteúdo de outras organizações, os seus patrocinadores. Antes você tinha, já não é novidade fazer live, mas fazer live com essa orientação Então, assim, você vê como os produtos e serviços estão sendo apresentados agora em um contexto bem diferente, né? Inovação de paradigma. Paradigma, gente, é uma visão de mundo. Paradigma é uma palavra que a gente usa para explicar como é que você enxerga o mundo, qual é o seu paradigma, como é que você entende as coisas. E aí, nesse caso, é mudança nos modelos mentais básicos que norteiam o que a empresa faz. Para vocês terem uma ideia, teve um caso que ficou bem conhecido aí, eu vou usar como exemplo para isso, tá? Não tomem para outra coisa, não. Um carinha chamado, acho que é Felipe Neto, que tinha uma rede de fast food ou de produtos, né, alinhados com isso, e ele fechou a rede de fast food porque ele disse que não tinha como defender uma alimentação saudável e vender uma comida, digamos assim, uma refeição que não é. Então, isso é uma mudança de paradigma. Você vê como a empresa mudou a forma de se apresentar. Não é inovação porque ele fechou. Mas quando você pega, por exemplo, o McDonald's, quando lançou seus cardápios saudáveis, isso é uma inovação de paradigma. Por quê? Porque antes, o McDonald's era aquela comida rápida, aquela comida mesmo para fazer mal, aquela comida gordurosa, mais gostosa, né? Que a gente conhece aí de algumas outras experiências. Mas quando ele introduziu no cardápio aqueles pratos mais saudáveis, como saladas ou sucos, enfim, aí a coisa já provocou uma inovação de paradigma, uma mudança no modelo
que a empresa atuava, certo? Graus de inovação. Também é possível falar sobre graus de inovação, porque as inovações não são iguais no seu peso e reflexos, no seu peso e consequências para pessoas, empresas e mercado. Então, quando a gente fala sobre graus de inovação, eu posso falar de um processo de inovação que vai de melhorias incrementais, ou seja, tudo aquilo que é incremental, gente, é aquilo que é pouco a pouco, é aquilo que não muda de uma hora para outra, é aquilo que vai gradualmente. Incremental é gradual, certo? Até mudanças radicais que vão transformar mesmo a forma como a gente vê ou utiliza as coisas. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Graus de inovação incremental. Vejam só a televisão que a gente tem, né? As inovações incrementais são aquelas que acontecem de forma gradativa, gradual, como eu disse, que já fazem parte de melhorias existentes. Então, percebam toda essa linha do tempo e compreendam como é que se deu essa inovação. Você vê que alguns aspectos vão mudando, mas o produto em si, você só pega uma diferença radical com um largo período de tempo, um conjunto de inovações incrementais. Então, vejam só, a televisão foi mudando e chegou no que a gente tem hoje, que é um equipamento de interação, que é algo que muitos já buscavam, né? Poder interagir com o conteúdo que está sendo apresentado. E tomando o exemplo das lives, você pode interagir com o seu cantor comentando na sua Smart TV, né? Registrando um momento no seu smartphone e compartilhando com todo mundo, ele vendo lá ao vivo e te respondendo. A gente conseguiu isso. Tem gente que não valoriza porque já nasceu nesse contexto, mas imagina aquelas pessoas que pegaram a televisão igual essa amarelinha quadradinha, esse caixotinho de madeira, né? Vejam quanto de inovação incremental foi para a gente chegar no que a gente tem hoje. E inovação radical, que são aquelas que mudam completamente o conceito, resultando em produtos ou processos novos, né? E que geralmente possuem um alto risco. Olha só como era música, não é disco. Não se peguem no disco, até porque a moda do disco de vinil voltou. Mas se peguem na música. Esse vinil é para ilustrar como a gente enxergava a música. E vejam como nós estamos hoje. Passamos pela fita cassete, depois veio o CD, teve o iPod, o MP3, enfim, quem é da época, né? Até então, o nosso smartphone reuniu tudo isso. Então, vejam o que era música e como nós temos música hoje. E é interessante também salientar aqui o seguinte, que você vai perceber música até na forma como ela é vendida, porque antes era muito comum você esperar sair um CD, né, do seu artista favorito, tá? Hoje em dia são singles. O que a gente percebe é que, ao invés do artista esperar, né, para gravar um CD, o que a grande maioria está fazendo agora é lançar singles, que são músicas individuais, assim, e que vão compondo o repertório dele, que dessa forma deixam ele em evidência. Então, não tem que esperar um tempão para poder lançar um CD completo e tal. Eu vou lançando os singles, eles vão pegando e vão aparecendo no topo das rádios e tal, das músicas mais tocadas, enfim. Dá para você perceber essa mudança até na forma de oferecer música para a população, para o mercado, certo? Óbvio, não é um padrão, mas é uma tendência e já tem um bom tempo, tá certo? Bom, esse link aqui, gente, eu vou passar para vocês, tá? No grupo. Esse link, ele remete a um vídeo explicativo, a um vídeo da Confederação Nacional das Indústrias, onde faz-se um resumo, tá? Com imagens, é bem legal, sobre aquele material que já foi passado para vocês dos 22 casos de sucesso, certo? Nesse caso, eu peço que vocês assistam esse vídeo, que vai estar lá na nossa sala de aula virtual, para que vocês possam perceber como é que quem fez o material está discutindo os casos de sucesso apresentados, tá certo? Então, por hoje era essa a nossa discussão, certo? Nós vamos ver nas próximas aulas mais material sobre inovação, vamos falar sobre processos, vamos falar sobre gestão da inovação.
mas para o momento era esse conteúdo que eu precisava passar para vocês e eu espero que tenha ficado claro, tá certo? Qualquer coisa, já sabe, eu me encontro à disposição para a gente tirar nossas dúvidas, enfim, fazer os comentários necessários, tá certo? Aguardem que nas próximas aulas a gente vai continuar a debater esse conceito. Até mais.